Em Romanos capítulo 8, nós temos duas leis espirituais. Leremos o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos capítulo 8. Poucos percebem essas duas leis. A era da igreja, ou a era do reino interior dos crentes, é marcada por essas duas leis. Nós precisamos de ler as Escrituras e meditar nelas. Todos os que querem conhecer a verdade, todos que querem sujeitar-se ao único Deus verdadeiro e conhecê-lo, todos que querem ter uma vida espiritual rica e abundante, devem meditar no que está escrito. Pois temos nestes livros, primeiramente, a manifestação de Deus Pai. Nos evangelhos, a manifestação de Jesus Cristo, o Deus Filho. E nas cartas, a manifestação do Deus Espírito Santo. Portanto, nós encontramos aqui estas leis. E assim está escrito em Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, essas duas leis regem a nossa vida espiritual. Vamos meditar que está escrito também aqui em Romanos, no capítulo 6, versículos 22 e 23, a respeito da lei do pecado e da morte, o seguinte: Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Esta é uma lei espiritual. Se nós pecamos, nós morremos. Nós precisamos daquele que nos dá a vida. É por isso que antes deste versículo, no versículo 22, nós temos o fruto da vida eterna. Pois, na realidade, aqueles que estão mortos por causa da lei do pecado, o que precisam é da vida eterna. Então, está escrito que libertados do pecado. Libertados do pecado é porque o pecado é que nos traz a morte espiritual, que nos separa do espírito vivo. O único espírito vivo do universo é o Espírito de Deus. Portanto, vejamos o que o versículo 22 nos diz mais uma vez. Agora, nós os que cremos, agora, porém, libertados do pecado. Sim, aquilo que nos matava ou que nos trazia a morte como salário foi vencido por Jesus Cristo. E o Espírito de Cristo está em cada um de nós para nos libertar desta lei terrível. Então ele diz: transformados em servos de Deus, transformados porque ganhamos outra forma, a forma da nova criatura, e agora podemos servir a Deus. Para que somos salvos? Somos salvos para servir a Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O resultado da nossa salvação, da nossa transformação em servos, é que nós somos santificados. Nós somos separados pelo Espírito que é santo. Por fim, nós teremos a vida eterna também em nosso corpo mortal. Por isto, ele fala das duas leis no versículo seguinte. Por quê? É a explicação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a lei é que se pecamos, nós temos morte. Mas, se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. É nele, é nesta pessoa. Não é em nenhum lugar físico, não é em nenhuma organização religiosa.
não é que os homens quiseram, não é porque os homens pregaram ou ensinaram, não é porque os homens estudaram, não é porque os homens aprenderam algo, é porque em Cristo Jesus, este lugar maravilhoso, aquele que é a graça que foi nos dada, este que se encarnou, este que morreu e ressuscitou, este que está entronizado e tem a vida, é este que nós estamos nele. Por isto, no capítulo 8, ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Nós fomos libertos do pecado, libertos da condenação. Há uma condenação para o pecador. Então, em Cristo, nós somos libertados, porque nele nós já morremos. Morremos com ele na cruz e ressuscitamos com ele. Nesta lei da ressurreição, ou lei do Espírito de vida, é a lei que nós necessitamos e é nela que nós estamos. Muitos ainda estão voltando para trás. Estão voltando para a lei de Moisés. Não fazem conta com a nova aliança em Cristo. Não fazem conta com o Espírito de vida. Veja o que Jesus disse em João 10, versículo 10. Eu vim para quê? Vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para quê? Alguns pensam que vão adorar cantando para o Senhor. Alguns pensam que vão fazer sacrifícios de jejuns sempre e que não sabem que têm a vida. A questão dos crentes hoje é que não sabem que estão vivos em Cristo Jesus. E que estando vivos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação mais, porque estamos ressuscitados. O pecado e o seu salário foram sacrificados na cruz. Bendito seja o Senhor, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou nos libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, há os que estão debaixo da lei do pecado e da morte, que estão recebendo como salário a morte espiritual. E há aqueles que estão no espírito de vida. Portanto, só há esta divisão. Não pense em outra divisão. Todas as divisões que os homens inventaram estão na lei do pecado e da morte, porque toda divisão mata. Por isso, o que precisamos compreender é que temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Isso é pelo poder da ressurreição, da nossa comunhão com o Espírito vivo. E isso nos traz vida espiritual abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Louvado seja o Espírito que nos dá vida. Graças a Deus. Amém.